A paz de Deus, Priscila, Nilceia, a paz de Deus. Boa noite, minhas irmãs, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Adriana, Tati, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Shane, Rauman, David, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, é mais um dia. Irmã Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, minha amada irmã. A paz do Senhor. Johnny, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Hoje estamos indo aí para o 11º dia do nosso propósito. Estamos a 3 dias para terminar esse propósito de 14 dias. Onde o Senhor, Ele nos falou, irmãos, com muita graça. Eu vejo cada palavra, não foi à toa, cada palavra teve ali o seu peso de ensinamento, da gente aprender, da gente louvar, da gente agradecer já com antecedência aquilo que o Senhor fará para o ano de 2025. E que toda palavra que a gente leu desde o primeiro dia do propósito, Camilita, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Desde o primeiro dia, ela já entrou em vigor desde o dia que a gente profetizamos e compartilhamos aqui. Então, irmãos, se quem anotou, quem não anotou, no dia 14 eu vou estar enviando, vou estar falando aqui os versículos e os capítulos para vocês anotarem. Eu vou fazer, eu acho que um videozinho, colocar aqui para quem não acompanhar, porque às vezes a gente lê, a gente é meio, né, não consegue anotar tudo. As irmãs do grupo eu vou colocar lá. Então, em nome de Jesus, irmãos, guardem essas palavras, usem ela quando alguma coisa ou o vento contrário bater na vida de cada um de vocês, porque o Senhor é aquele que cumpre a palavra dele, e a palavra do Senhor, ela se cumpre dentro do tempo e fora de tempo. O Senhor deu está escrito na palavra também, que Ele faz as coisas dentro do tempo, fora do tempo. E a gente sempre vem falando aqui, para vocês verem que é do Senhor. Antes de ontem eu estava ouvindo uma pregação de uma irmã que eu gosto muito, ela também falou dessa forma, a mesma frase. E o Senhor, eu tenho códigos com o Senhor, que quando é Ele que fala, ela usa a boca de irmãos e irmãs para falar, e eu sei que está falando comigo, confirmando. Então o Senhor é aquele que confirma a palavra dele, aquele que aquele que aquilo que está escrito, ele vai cumprir. Então se fortaleça, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra. Espere, porque o Senhor assim fará. Eu sei, irmãos, que às vezes a luta da gente, as dificuldades são muito grandes. Mas a gente, irmãos, não pode se deixar ficar ali naquele lugar. Por isso que é bom quando a gente é unido, irmãos, que a gente conversa, que às vezes o Senhor toca. Eu, irmãos, já falei aqui, eu tenho esse cuidado, às vezes, de buscar falar com as irmãs, não é por nada, é porque eu acho que eu estou invadindo a privacidade das irmãs, mas quando passa 2 dias que eu não vejo, que eu vejo muito quietinho, o Senhor sempre, eu peço a Deus, Pai, eu vou entrar em contato, que em nome de Jesus, que se abram, e para honra e glória do Senhor, sempre as irmãs me recebem muito bem quando eu mando um áudio, quando eu mando uma mensagem. E para mim, irmãos, é gratificante, porque para mim eu posso estar orando, é o que eu posso fazer no momento para muitas das irmãs. É estar orando, intensificando na oração, fazendo, às vezes durante o dia, que eu já tenho meus horários, meu tempo com Deus, acrescento, coloco ali a dificuldade e o problema, ou o vento que alguns dos nossos irmãos e as lutas têm passado. Então creia que tem mais um reforço de oração da minha parte, tem das irmãs, tem da sua, tem de todos, e o Senhor há de entrar com providência. Palavra de hoje para o mês de setembro. Dio, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Depois que terminar a live eu estarei te seguindo também. Obrigado, seja bem-vindo ou bem-vinda, porque não dá para eu saber se é Dio, tá bom? Seja bem-vindo ou bem-vinda, viu? E segundo Crônicas, tá, irmãos? A palavra para o mês de setembro. Segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7
ao 13, tá bom, irmãos? Segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, é a nossa palavra para o mês de setembro de 2025. Mas nunca esqueça que essa palavra já entra em vigor a partir de hoje. Vai falar de alianças, vai relembrar de alianças. E por isso, irmãos, que eu digo a vocês, essas alianças, esses anéis, que o Senhor vem fazendo eu estar com Ele todos os dias, desde o primeiro dia, antes dos 14 dias, porque as irmãs que já estão aqui há mais tempo sabem que eu já estou fazendo propósito bem antes. Irmã Givanete, a paz de Deus seja bem-vinda. 6 dias, lembra? Toda segunda-feira começava, entregava no sábado. Então esses anéis estão aqui, desde esses dias. E eu creio, irmãos, que não é à toa, nunca é nada à toa do que o Senhor faz. Às vezes, irmãs, como isso, eu coloquei, irmã Prisciela, a paz de Deus seja bem-vinda, eu estou com eles aqui, ando para lá e para cá, tem dia que o Senhor faz com que eu fique com eles o dia inteiro. E para mim, irmãos, fazer as coisas no dia a dia é difícil, porque escapa, sai, meu dedo é curto. Mas o Senhor, irmãos, eu fico ali, irmãos, nenhum vai se perder, nenhuma aliança dessa que o Senhor fará com cada um de vocês. São anéis de tamanhos, de jeitos diferentes, é porque são para pessoas e para filhos do Senhor diferentes, de modos diferentes. O Senhor vai fazer uma aliança. E em nome de Jesus, irmãos, lembre que a gente já falou de aliança aqui, para não quebrar a aliança. Quando o Senhor for de encontro, assim como essa palavra que eu vou explicar aqui o porquê eu estou falando dessa forma, porque foi como o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre esses anéis. As alianças que o Senhor faz, irmãos, tem dois lados, tem a fidelidade dele e a nossa. E a gente tem que manter esse pacto com Deus, porque ele cumpre. E ele vai se apresentar a muitos dos irmãos. Irmãos, confie, tenha fé e creia, porque o Senhor vai de encontro a muitos. E ele vai falar sobre essas alianças. E na hora, irmãos, tenha sabedoria no pedir. Tenha sabedoria no pedir. Nós vamos ler aqui sobre isso. Salomão, ele soube pedir, ele teve uma sabedoria tamanha que ele pediu só uma coisa, ele poderia ter pedido tudo, um exército maior, várias coisas, mas ele pediu uma coisa só e agradou o coração do Senhor. Então o Senhor falou muito comigo da gente ter esse cuidado do que pedir, precisamos ter sabedoria. E tendo sabedoria, saibamos que o Senhor cumprirá. Tá bom, irmãos? Segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, é a nossa palavra para o mês de setembro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar. Quem não pegou seu copo com água, sua garrafinha, deixa aí, que nós vamos estar orando. Já vai estar sendo aqui apresentada a foto. Se você tem alguém que você precisa ser alcançado, coloque no teu coração, fique em espírito de oração, porque o Senhor é Deus para ir lá visitar. Segundo Crônicas, capítulo 1, tá, irmã? Irmã Malu, capítulo 1, do versículo 7 ao 13. Segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13. A nossa palavra para o mês de setembro. Deus abençoe, viu, irmã Malu? Então, irmãos, é isso. Começando aqui dessa forma, agradecendo. Eu estou um pouquinho lenta porque eu estou com um pouquinho de dor, mas eu sei que eu não vou sair daqui do jeito que eu cheguei. E tudo, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque quando a gente é fiel na aliança que Ele faz conosco, o Senhor também é fiel nas nossas vidas. Por isso que, se não é uma coisa muito que eu não tenha condição mesmo, irmãos, eu não tenho problema nenhum. Eu entro aqui, mas também não saio da mesma maneira que o Senhor sempre nos cura. Yara, a paz do Senhor. Se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, está precisando de algo do Senhor, comece a orar no Espírito, porque o Senhor ouvirá o teu clamor, o nosso clamor, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar para começar nossa live. Estamos terminando, né, irmãos? Passou tão rápido. Nós já estamos aí daqui uns dias, quase no meio do mês de novembro. O ano está se findando, mas nós temos muito aqui da glória, porque o Senhor até aqui nos ajudou e até aqui tem nos sustentado. Alisson, a paz de Deus seja bem-vindo. Então, irmãos, glorifique. É o que eu digo, glorifique.
porque o Senhor é Deus e até aqui Ele tem estado conosco. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado por mais um gigante que está sendo vencido, porque o Senhor esteve conosco durante todo esse tempo. A tua palavra tem sido a nossa rocha, tem sido os nossos pés, têm sido firmados na tua palavra, que é o próprio Senhor que tem firmado os nossos passos. Para não nos desviar nem para um lado nem para o outro, para não construir nossa casa na areia, mas sim construir a nossa casa, os nossos muros na rocha que é o Senhor, que não varia, que não deixa que nossos pés escorreguem nem vacilem. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui representada e as que vão passar por aqui, as que vão escutar mais tarde do grupo, os irmãos que vão ouvir lá no YouTube. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, envio um anjo do Senhor para alcançar e vai de encontro a essas vidas. Para dependendo, Pai, independente, quer dizer, do problema, da situação que estão passando, o Senhor leve ali o refrigério, o descanso, a bênção, a resposta. Pai, são muitos dos teus filhos que têm passado por lutas que só o Senhor sabe. Mas o Senhor é aquele que nos garante que temos que ter bom ânimo, porque vamos vencer todas as nossas batalhas. Porque as batalhas faz parte desse mundo que nós não somos dele. Mas nós vamos vencer todas elas. Porque aquele que vive pela fé, vive de vitória em vitória. E para viver de vitória em vitória tem que haver uma luta. Mas o Senhor é Deus que nos dá vitória em todas elas. Obrigado, meu Deus, pela visão de ontem, daquele cavalo enorme, com aquela bandeira que era o Senhor, entregando hasteada a bandeira da vitória na mão de muitos. Obrigado, meu Deus, por mais esse dom que o Senhor está aperfeiçoando em minha vida. Eu não tenho como agradecer, por isso que eu louvo ao Senhor por tudo. Porque eu, Pai, sou tão pequena. Nós que somos teus filhos aqui somos pequenos, não somos perfeitos. Mas o Senhor tem se agradado e se agraciado do teu povo. De um povo que o Senhor reuniu no meu caminho. Um povo que tem passado por lutas que só o Senhor também sabe. Mas eu creio na vitória de todas elas. Elas todas, eles todos, todos os teus filhos que continuarem firmes, confiando no Senhor, receberão de ti a vitória tão esperada. Obrigado, meu Pai. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão presentes aqui nessa live, intercedendo, Pai, pela minha vida, pelo meu esposo, pela minha casa, pela minha família, pela casa e a família de cada irmão e irmão aqui que está ouvindo a tua palavra, que vai agora ser profetizada e vai ser compartilhada. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse reforço. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e verdadeiramente a misericórdia do Senhor tem durado. Obrigado. Tome teu lugar que é de direito agora, que eu diminua para que o Senhor cresça, que a mão do Senhor opere prodígios e maravilhas no nosso meio. É tudo para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. André, a paz do Senhor, a paz de Deus a todos que entraram depois que eu estava aqui orando de olhos fechados, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Palavra de hoje, 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, diz assim: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão de grande benevolência: Usaste para com meu pai Davi, a mim me fizeste reinar em seu lugar. Kimberly, a paz do Senhor. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba a conduzir a testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o teu desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens, honras
e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei também riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti também não haverá. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, Pai. Glória, glória. Glória seja dada a Ti. Mais uma vez a Tua palavra foi aqui profetizada. Vai ser compartilhada aqui, Pai, que esse coração que precisa receber uma palavra, essa palavra diante daquilo que o Senhor quer que chegue e seja entregue. Encontre um coração aberto, um coração preparado para receber mais uma semente da Tua parte. Porque toda a semente que o Senhor nos tem dado, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor colocou agora no meu coração, já é um jardim regado da parte de Deus. Então, Pai, obrigado, que nós possamos continuar regando mais essa semente para que ela cresça, dê frutos permanentes, para que em nome de Jesus nós possamos colher os frutos, não só para nós, mas para todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Obrigado, Pai, porque nossas orações têm chegado ao Teu altar e têm sido revertido em regar cada palavra do Senhor, onde o Senhor as cumprirá na vida de todo aquele que tem fé e crê. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, minhas irmãs. Essa palavra eu acho que muitos conhecem quando Davi morre e Salomão é constituído rei sobre Israel. E quando o Senhor aparece, veja bem, irmãos, porque o Senhor me atentou mais uma vez dentro desse fato. O Senhor foi de encontro a Salomão. Ele apareceu a ele, eu acredito que em sonho, tá, irmãos? E ali ele falou com ele. E Salomão, quando foi entregar a resposta, ele não pediu, irmãos. Ele podia ter pedido qualquer coisa, ele podia ter pedido um exército mais numeroso, ter vitória em toda a luta que ele entrasse. Como aqui o Senhor mesmo limpou, pedindo riquezas, pedindo que o Senhor fosse atrás daqueles que o perseguiam e matasse, ou fizesse outras coisas, mas Salomão pediu ao Senhor sabedoria e conhecimento para cuidar daquele povo que ele sabia que não era dele, mas o Senhor te entregue na mão dele um povo numeroso. E ele sabia que era um povo também teimoso, duro. E ele ia precisar de muita sabedoria e conhecimento para julgar, para apacentar aquele povo. E o Senhor foi falando muito ao meu coração sobre esse pedacinho. E ele falou sobre as alianças que ele vai fazer com muitos. O Senhor vai de encontro a corações, a vidas, irmãos. E quando ele se apresentar a vocês, quer seja em sonho, quer seja levantar alguém, irmãos, uma mulher ou um homem de Deus, para falar contigo, ouça, não dê resposta precipitada, receba a palavra, vá para casa, ore. Se for em sonho, quando acordar, ajoelhe, ore ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, me dá um tempo até o final desse dia para me lhe responder. Para que eu não seja leviana no pedir. Para que eu não seja precipitado no pedir. E talvez eu peça mal. Porque o Senhor foi falando comigo muito, irmãos. Que muitas das vezes a gente pede mal. A própria palavra garante isso. Que nós muitas das vezes não recebemos. Porque não pedimos da forma correta. E essas alianças, irmãos, Maria, Maria, Pai do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor fará com muitos de nós. Então nós temos que ter sabedoria. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui, desde o primeiro dia, quando o Senhor começou lá atrás, antes dos 14. Lembra que eu vou voltar a falar aqui, Vera Ribas, a paz do Senhor, que foi quando eu estava fazendo propósito, chegava na segunda, eu fazia propósito de 6 dias e entregava no sábado, bem antes da gente fazer os 14 dias. O Senhor me fez eu pegar 4 papéis
4 papéis. E um ele mandou deixar separado e 3 ele guardar que era para mim fazer. 3 pedidos para ele. E um seria um pedido que ele ia ser entregue, ele não pediu nem para me escolher. Para cada irmão e irmã aqui, que acompanha a gente, que está junto, que recebe as palavras. E ele falou para mim, me deu três pedidos que era para me escolher. Irmãos, eu sentei aqui nessa mesa aqui do lado de lá, e eu abri a Bíblia e fiquei ali meditando e olhando para fora, e eu falei, Senhor, eu lembro como hoje, irmãos, eu não sabia o que pedir, eu falei, Pai, me dê sabedoria, me dê um tempo para me responder para o Senhor. Sabe, com sabedoria o que eu tenho que pedir, porque eu não quero pedir de qualquer forma. E ali eu fiz meus 3 pedidos, irmãos. Depois o Senhor foi me orientando, eu pedi orientação a Deus e Ele foi falando, filha, peça dessa forma, já que você... Sabe, Ele foi me dando e eu fui vendo que os 3 pedidos que eu fiz, irmãos, englobava tudo e foi uma, sabe, bem rápido assim. E o dos irmãos eu deixei ali, tá até na toalha, tá os meus 3 e esses 3 pedidos. E os dos irmãos estão ali. E eu creio, irmãos, que o Senhor responderá. Deus não é Deus não é Deus para voltar atrás nem para mentir. Não é como nós que às vezes qualquer coisinha a gente volta atrás em algo ou desiste de algo. André, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Mas Deus não. Deus ele é fiel. E ele é fiel àquilo que ele revela aos seus e também ele é fiel àquilo que está firmado na palavra. Aqui fala, Salomão entra com a resposta já falando ao Senhor e glorificando pela fidelidade que ele teve com o pai Davi. E que cumpriu o que falou a Davi na vida dele, que ia tornar ele rei, não ia faltar descendente de Davi no reinado, no trono. E realmente não houve, o último foi Jesus. Então, irmãos, o Senhor cumpre. Mas Salomão pediu com uma sabedoria tamanha que toda vez que eu leio, irmãos, essa passagem, eu fico pensando, ele podia verdadeiramente ter pedido outras coisas, porque ele tinha visto uma parte do reinado do Pai, de como o povo era, de como o povo agia. Sabe, irmãos, por isso que eu digo que ele soube pedir, porque ele refletiu em tudo o que ele viu no reinado do Pai, da parte da onde ele, né, tinha já entendimento, e ele viu do Pai, e até ali para ele chegar a ser rei, o que ocorreu. Por isso que eu acredito que a sabedoria dele foi tão grande, por quê? Porque ele viu as dificuldades, ele refletiu, ele falou, olha, meu pai reinou sobre um povo duro, até mesmo do nosso sangue que perseguiu o nosso pai, queria matar, mas Deus deu vitória. Um povo que do nada, por quando Davi sai fugido, para fugir dos seus perseguidores, tanto de Saul como do próprio filho, irmãos, muitos viraram as costas. Então eu acredito que Salomão se viu não vou dizer um medo, mas uma incerteza, porque ele chega falando, ele fala, olha, o Senhor me colocou o rei sobre um povo muito numeroso. E eu preciso, Pai, de sabedoria e conhecimento para apacentar. Ele fala a testa, na minha tradução fala a testa desse povo, a testa, porque é aqui, ó, o povo era duro, irmãos. Era duro, era rebelde. Era um povo que não queria ouvir, ouviu o que queria, e muitas das vezes, e quando não se achava insatisfeito, perseguia mesmo, virava as costas. Então o que Salomão pediu foi a melhor coisa e foi o que trouxe a ele. E o Senhor fala, Adriano Costa, a paz de Deus, seja bem-vindo. Ele fala, você pediu bem. Além da sabedoria e conhecimento, eu lhe entregarei riquezas, entregarei coisas que nenhum rei teve e nenhum outro terá. Então, irmãos, quando o Senhor se achegar, se apresentar, porque o Senhor falou muito ao meu coração, está dizendo aqui, não só no mês de setembro, nos dias, de todos os dias do mês de setembro, mas a partir de agora. Porque, irmãos, cada dia nós temos lutas a ser vencidas e nós precisamos da presença de Deus para poder vencê-las.
Então, se a gente, independente do cenário que possa estar vivendo em setembro ou vivendo agora, vamos pedir, daqui a pouco vamos estar orando com sabedoria, porque essa aliança, irmãos, o Senhor também faz conosco. Ele quer se chegar a nós, Ele quer falar. E vai falar na vida de muitos, para muitos, irmãos. Por quê? Porque tem um povo, irmãos, que tem passado lutas terríveis, mas não tem deixado de confiar no Senhor. Não tem deixado, não tem, mesmo às vezes estando prostrado, irmãos, às vezes, sabe, com a cara já no chão, mas não tem deixado de olhar para o Senhor, não tem deixado de olhar para Ele e ver que Ele é Deus. Trate Silva, Pai do Senhor. Ver com que Ele pode, sabe, ser o socorro, a tauba de salvação, porque é o que Deus está falando aqui. Você não deixou de pegar na mão do Senhor, você não soltou. E é por isso que eu irei de encontro a ti. O Senhor vai de encontro às nossas vidas, irmãos, para todo aquele que tem fé, na vida de todo aquele que crê. Eu sei, irmãos, que cada um que está aqui tem uma promessa, tem algo, um pedido especial da parte do Senhor e está esperando resposta. Mas o Senhor é aquele que, quando a gente não tem força para ir de encontro a Ele, Ele vem de encontro a nós. Se a gente não deixar de segurar na mão dele, se a gente não deixar de ter o nosso olhar, irmãos, fitados no Senhor, Ele vem de encontro, porque Ele sabe muitas das vezes, irmãos, a gente acha que Deus não sabe, mas Ele sabe o tamanho da força que a gente ainda tem, ou se a gente tem ou se não tem. Então, quando a gente tem, Ele fica ali e fala, olha, vem a mim, os cansados, os, os oprimidos, vem que eu vos aliviarei. Aí Ele fala para você ir de encontro a Ele, porque você ainda tem força. Mas aquele que não tem força, que às vezes está cansado, é de na machada, paz do Senhor, que às vezes já não tem mais nem o que dizer, só está na espera, porque as forças praticamente estão indo embora. Mas o Senhor, quando Ele vê esse cenário, Ele vem de encontro ao filho dele. Ele vem de encontro porque sabe que as pessoas estão esperando a resposta dele, algo da parte dele. E força para ir de encontro não tem. Mas já teve, porque buscou e só não soltou, mas força não tem. Deus é aquele que vai te visitar, vai nos visitar, irmão. Esteja atento. Mais uma vez eu vou falar aqui, preste atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. O Senhor não se apresenta, irmãos, de forma que você não vai entender, de jeitos que você não vai entender. Ele vai usar algo que é da tua vivência, do teu cotidiano, daquilo que você tem já um certo conhecimento, para que você receba dele a resposta, para que você possa usar o que ele vai lhe entregar para ir contra o mal, ou a dificuldade, ou a enfermidade, ou o cenário que você está vivendo. Lembra de Davi? Davi, para matar o gigante, irmãos, não usou uma ferramenta que não era de costume. O Senhor havia treinado ele antes. Ele tinha uma vivência com aquele, vamos dizer assim, aquele estilingue, aquelas pedrinhas, porque ele apacentava ovelhas da Ara Santos, a paz de Deus. Então, quando ele vai, quando ele se vê, arranca a roupa que Saul tenta colocar nele, aquele escudo, aquela coisa pesada, ele simplesmente começa a andar e ali ele vai vendo aquilo que é a única coisa que ele tem e sabia manejar muito bem. Então ele vai, pega as pedrinhas, vai com sua arma, que para muitos não era nada, e derrota Golias. Então, irmãos, os nossos gigantes vão ser vencidos com coisas que a gente já sabe manusear. E uma delas é a oração, e uma delas é a palavra, é o profetizar. Por isso que eu insisto aqui, irmãos, profetize. Ore. O inimigo, irmãos, tem se levantado hoje mesmo. Eu tenho uma aliança que eu fiz com o Senhor antes de começar esses 14 dias, e que eu falei para ele estender até o dia da vinda dele. E todo dia eu reforço essa aliança. Franciele, a paz de Deus, porque eu estava cansada, irmãos, de entrar em propósito e ser uma luta. Lutas terríveis, irmãos. Luta de tudo. Eu já falei que era pedra no telhado, era parede que batia de manhã, de tarde, de madrugada. Era coisas assim que me tirava a minha paz. Eu não conseguia, eu
Quer dizer, eu consegui pela misericórdia de Deus, sempre consegui, mas aquilo me afetava. E quando eu comecei, quando o Senhor falou, olha, vamos fazer os 14 dias, e quando eu comecei os propósitos bem antes, eu falei para o Senhor, eu entrei numa aliança com Ele e falei, Pai, eu só vou se o Senhor levantar muralhas especiais. Eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, não quero ficar doente. Estou com dor aqui, irmãos, mas não é como antes. Lembra que teve tempo que eu nem aqui apareci. Falava em áudio porque a dor era muita. Mas em nome de Jesus, não, eu estou aqui com uma coisa muito pouca e eu já orei. Falei, ó Pai, lembra da aliança, porque hoje também teve uma pedrinha no telhado e uma batidinha aqui. Eu falei, olha Pai, olha a nossa aliança. Se precisa levantar as muralhas, levante, porque Sambalá e Tobias aí estão querendo causar, mas em nome de Jesus já caiu por terra. Então eu lembro, irmãos, das coisas. Quando você faz uma aliança com o Senhor, quando Ele se apresentar também, eu estou dividindo aqui para vocês não esquecerem, irmãos. Sempre lembre da aliança que você faz com Deus, para não quebrá-la. E sempre, sempre, quando você se vê, olha, Pai, eu já fiz, hein? A aliança nossa, o nosso pacto tá em vigor. Em nome de Jesus, olha aí. E ali você, não é você botar Deus na parede, mas fazer lembrar. Porque Deus, na palavra, acho que é Isaías, fala assim, que a gente tem que entrar a gente pode entrar em juízo com o Senhor e apresentar as nossas causas, mas causas corretas. Principalmente uma aliança que você faz, você fala, ó Pai, minha justificativa é essa, ó, tá acontecendo isso, mas eu fiz uma aliança, não era para ocorrer dessa forma. Então aí Deus vem e fala, é verdade, filha. E ali você vê a mão de Deus operando depois. Angelita, paz do Senhor, Angelina, paz de Deus seja bem-vinda. Então, irmãos, Salomão soube pedir. Ele sabia da aliança que o Senhor tinha com o Pai. E a aliança que o Senhor cumpriu, que falou a Davi, cumpriu na vida dele. Então ele sabia que se ele pedisse qualquer coisa ao Senhor, que assim, para poder dirigir o povo, porque era um povo muito grande, irmãos, eu acredito que dá medo. Um povo muito grande onde cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um jeito, eram tribos enormes. Então ele precisaria de algo, e realmente Salomão foi muito sábio, pena que por conta de algumas coisas que ele amava, Mari, a paz do Senhor, Mari McDonald, a paz de Deus seja bem-vindo, ele simplesmente se desviou. Mas irmão, até onde ele ainda era ali, ó, com o Senhor cumpriu tudo. Ele foi muito rico, vinha reis, vinha gente de todo lugar para querer, sabe, porque ele era muito conhecido como uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tinha uma sabedoria, um conhecimento que no mundo não havia. Então muitos dos reis, pessoas, até mesmo muitos dos inimigos dele, tentavam se aproximar para ver o tamanho da sabedoria que Salomão tinha. Então, irmãos, o Senhor vai fazer uma aliança comigo e com você, dependendo daquilo que você pedir. Então, irmãos, tenha sabedoria. Tenha sabedoria no pedir, porque o Senhor vai entregar, tá bom? Thomas, Joyce, a paz do Senhor seja bem-vindo. O Senhor é Deus, irmãos. É uma palavra de fé, porque Salomão confiava e acreditava no Deus que foi com o pai dele. Então ele sabia que ele pedindo, o Senhor não se deteria em entregar, de tanto que quando ele pede, o Senhor acha graça no pedido dele, que imediatamente já fala que vai entregar, e não só isso, como riquezas e poder que nenhum outro rei teria. Saf, a paz do Senhor seja bem-vindo. Nasrem, Sérgio, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Então, irmãos, o Senhor está dizendo aqui de uma aliança. Uma aliança que quando ele foi de encontro ao filho dele, que era Salomão naquele momento, soube pedir da maneira correta. E recebeu do Senhor além. Recebeu sempre a mais. O Senhor nunca dá na medidinha, irmãos. Ele vai dar transbordando. Ângela, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Márcia, Hall e Ansne, a paz de Deus seja bem-vinda. Então o Senhor, ele dá além. Ele responde além. Então sempre, sempre vai ser para sobrar, para transbordar. Nunca aquela medidinha certinha. E Salomão pediu duas coisas, conhecimento e sabedoria.
e recebeu riquezas e poder. Então foi além. Tá bom, irmãos? É a nossa palavra do ano de 2025, mês de setembro, segundo Crônicas 1, do capítulo 1, do 7 ao 13, é a nossa palavra, mas que já entra em vigor no dia de hoje. Precisa de algo da parte de Deus, irmãos? Se prepare para receber o encontro dele contigo. Andréa Dias, a paz do Senhor. E esse encontro, ele virá de encontro a você. Virá a nós, porque eu também preciso. Marcos, a paz do Senhor. Lari, a paz de Deus. Mas se prepare para esse encontro. Porque esse encontro, irmãos, vai depender do que a gente pedir. Para que a gente receba. E é bom pedir, irmãos, sempre com sabedoria. Pense, Sérgio Robertson, paz do Senhor. Então, peça a Deus, se naquele momento que você receber esse encontro, não sei como vai ser, mas o Senhor vai de encontro. Há muitas vidas aqui. Quando ele se apresentar a você, irmãos, não dê a resposta logo na hora. Linde-se a paz do Senhor. A não ser que você já saiba, mas você tem que ter certeza que aquilo que você quer é aquilo. Para depois não, né? Claudiane, a paz do Senhor, e Miguel, Roy Nel, a paz do Senhor. Para depois você ficar, mas eu queria pedir mais alguma coisa. Não, já pediu. Então peça com sabedoria, porque o Senhor vai entregar, eu creio. Michael Bruce, a paz de Deus. Eu creio, irmãos. Você crê? Então vamos orar para esse Deus que pode, aquele que quer vir de encontro a nós, aquele que quer se apresentar num momento de muitos aí, tá, irmãos? Porque são pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos que não estão conseguindo, não tem força, não estão conseguindo lidar. Mas o Senhor é Deus. A promessa chorada e tão esperada de muitos vai chegar. E quando o Senhor se apresentar, peça, mas peça com sabedoria, tá bom? Britney, segundo Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, foi a nossa palavra para o mês de setembro. Palavra essa que foi profetizada aqui e compartilhada para a honra e glória do Senhor. E eu creio que se cumprirá na minha, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Jess, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Para mim é um privilégio quando o Senhor, através de uma palavra, nos mostra que Ele foi de encontro a Salomão e que virá de encontro às nossas vidas. Então a gente agradece. Ah, irmã, mas ainda não aconteceu? Agradeça, porque se fará verdade na tua vida. Irmã Givanete, Deus abençoe, a paz de Deus a todos. Então, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Confie, não duvide. Deus vai de encontro a muitas vidas aqui, mas você tem que crer. Então já glorifique, mesmo sem ver, como eu disse aqui, porque isso é viver de fé. E a nossa fé vai ser provada e nós todos seremos aprovados para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada momento que o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos juntos contigo através da tua palavra, sentindo ao Senhor, porque a tua palavra é o Senhor vivo falando com a gente. Então, obrigado, Pai. É tão bom sentir o Senhor perto, nos abraçando, estando conosco, trazendo resposta para as nossas vidas, para que a gente pegue a nossa cruz e continue andando. A cruz de muitos pais está sendo pesada, tem tido um peso muito grande. Mas o Senhor é um Deus que não dá uma cruz que nós não podemos carregar, mas também o Senhor é aquele que levanta alguém sempre para nos ajudar. O Senhor sempre está diante de nós, Pai, endireitando o caminho, quebrando as muralhas, destruindo portões que têm sido fortalecidos pelo mal para nos fazer parar. Mas o Senhor é um Deus que se manifesta na vida daquele que lhe busca. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Eu agradeço pela fé, por esse encontro que já está marcado, está datado pelo Senhor. Que em nome de Jesus, nessa data que o Senhor marcou para ir de encontro com essas vidas, os encontre com o coração aberto, os ouvidos e os olhos abertos para te receber. E saber falar contigo, saber pedir com sabedoria, saber se lançar nas tuas mãos. Pai, obrigado. Obrigado porque em nenhum momento, Pai, o Senhor tem sido
tem deixado de estar no meio do teu povo, tem sido tão distante. O Senhor tem sido um Deus de perto. Porque quando o Senhor traz palavras, e eu creio que está indo de encontro a vidas e a corações aqui, é porque o Senhor é um Deus de perto. Está lá do lado, vendo as situações, está se apresentando através da sua palavra. Que essa aliança, Pai, assim como o Senhor fez com Salomão, seja feita e concretizada na vida dos teus filhos, mas que eles estejam preparados para pedir e para lhe receber. É o que eu profetizo, Senhor, e desde já eu já louvo, agradeço e glorifico, porque tudo já está sendo feito para a honra e glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória, 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 glória te dou. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de ti, Pai, uma família, a família de uma irmã que me pediu oração e eu não falei se ia falar aqui, porque o Senhor não está mandando dizer nomes, mas ela vai saber que é com ela. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, Senhor, esse espírito maligno, Senhor, que tem operado na vida dos jovens, na vida do homem, da mulher, de muitos. Um espírito que tem sido aí a todos os dias colocado na nossa frente como normal, e não é. Então, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro esse espírito, Senhor, que tem mudado o gênero das vidas, da vida dos teus filhos que o Senhor trouxe para que o homem seja para a mulher e a mulher para o homem. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que visita. O Senhor é um Deus que socorre o teu povo. Tem muito do teu povo vivenciando uma luta com esse espírito que tem se levantado. E nós repreendemos, paralisamos a obra dele, denunciamos no abismo, Pai, entregamos no teu altar, para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. Visita, Pai, essa jovem que do nada o inimigo entrou e não pode ficar, porque é a casa dessa irmã e essa família serve ao Senhor. Eu creio pela fé em nome de Jesus, o inimigo não pode, Pai, desviar nenhum deles. O Senhor tem me feito ficar com anéis, Pai, às vezes caindo no dedo, mas eu não perdi nenhum. Tem filho do Senhor que não pode perder nenhum dos seus. Pai, em nome de Jesus, entra com a providência. Nós sabemos que o livre-arbítrio está aí, mas nós somos teus filhos e intercedemos quando um filho do Senhor e uma filha do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não aceitamos que o inimigo venha e roube nenhum. Nenhuma das alianças que o Senhor pôs no meu dedo se perdeu. Então eu não aceito, Pai. Eu repreendo que em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, algum dos filhos deles se perca. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é fiel à tua palavra. É eu e minha casa. Essa irmã tem falado, eu tenho profetizado aqui porque o Senhor tem assim mandado. Eu e minha casa, ela e a casa dela servirão ao Senhor. E Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse espírito paralisado, amordaçado, Pai, no teu altar, para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte, e no lugar preencha com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, preenche, Senhor. Em nome de Jesus. E Pai, também manifesta o teu poder nesses lugares, Senhor, que mais parece casa de show, não é tua casa, que tem desviado os jovens, tem atraído os jovens porque eles falam a linguagem deles, mas o Senhor não fala a linguagem humana, a tua linguagem espiritual é diferenciada. Em nome de Jesus, tira o pé do teu povo destes lugares. Não deixe que o teu povo se perca nesses antros, Pai, de perdição que dizem chamar pelo teu nome. Meu Deus, não deixe. Não deixe. Hoje em dia tudo é preto. Não se enxerga nada. Coloca uma luz em cima do pastor. Tira o Senhor do trono e põe quem está ali na frente. O Senhor já foi jogado de lado há muito tempo nesses lugares. Então tira os nossos filhos, tira os nossos parentes, aqueles que porventura estão dentro de lugares assim. Saia em nome de Jesus, para não se perder. E eu creio que nenhum vai se perder, para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim já está sendo feito para a honra e glória do Senhor. E meu Deus, abençoa a vida dessa família. Pai, dá direcionamento. O Senhor trouxe, começou a boa obra e é fiel para terminar, porque o Senhor fez uma intervenção divina quando trouxe de volta.
Então nós não aceitamos, Pai, se perder. Nós aceitamos o Senhor. Médico dos médicos é o Senhor. Pai, hoje em dia, Pai, levanta um, um psicólogo, alguém para tratar do teu povo, mas do Senhor. Porque quando não é, Pai, sempre começa a alimentar alguns comportamentos errôneos. Mas nós, Pai, que somos teus filhos, já estamos adiante no espaço, pedindo ao Senhor que os médicos que cuidam dos nossos filhos, dos teus filhos e filhas, sejam abençoados, sejam separados pelo Senhor, para que a bênção da cura, da libertação chegue na vida dos nossos. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, eu te louvo. Eu agradeço, porque creio, Pai, independente não só dessa família, dessa irmã, mas da família de todos os filhos do Senhor que estão passando por alguma dificuldade ou enfermidade. O Senhor é Deus para curar, para libertar e para mudar. Eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Eu te louvo e agradeço. Glória, glória, glória. Seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. Glória a Deus, a paz de Deus. Deus abençoe a todos. Irmãos, tome posse dessa oração, tome posse. Porque Deus é Deus, irmãos, e vai mudar cenários, eu creio. Eu também, irmãos, tem hora que eu olho às vezes eu abro a internet, às vezes, irmãos, para mim tem sido dificultoso, porque tem sido empurrado tantas coisas para nós, que as pessoas já estão achando normal que há uma terceira via, e não há uma terceira via, só há duas, né? É o homem e a mulher. E a gente tem visto as pessoas se acostumando com isso. E a própria palavra diz que o Senhor não aceita. Então, para que em nome de Jesus, irmãos, ore nesse sentido. Nem não pode falar abertamente, porque aqui até a live eles derrubam. Porque está todo mundo aí, né, irmãos, apoiando o que está errado. Mas o Senhor é Deus e em nome de Jesus dá para entender do que eu estou falando aqui. Arrumando gestação, umas coisas assim terríveis. Mas o Senhor é Deus. Essa geração, irmão, minha irmã, pode ter certeza, eu não sei se vai demorar mais 100 anos, ou um ano, ou um segundo. Mas essa geração aqui é a última, irmão, é muito perversa. Ultrapassou, é uma geração que está ultrapassando o limite, eu acho que da misericórdia de Deus. Porque é demais, irmãos, é demais, está demais mesmo. É umas coisas assim que não tem cabimento. A gente olha e fala, meu Deus, é como se estivesse tacando pedra no Senhor todo dia. Todo dia, e a gente, irmãos, tem que ficar aqui assim, ó, olhando e só, Senhor, misericórdia, limpa meus olhos para não ver essas coisas, tira do meu caminho, da minha família, porque em nome de Jesus está difícil. Mas o Senhor é o Deus do impossível, e agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém. Tá bom, irmãos? Então, eu termino aqui essa live agradecendo ao Senhor, porque não é fácil. Eu senti a dor, irmãos. Eu já falei para os irmãos, antes de eu ter visão ou qualquer outra coisa, eu sempre senti muita coisa. Eu sinto a dor. Eu sinto em mim. Assim, a dor do outro, às vezes as pessoas não falam, mas eu sinto. E só não falar, e aquilo fica em mim. Adenilza, paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, irmãos, saiba que Deus está contemplando, está ali do teu lado. A dor, o choro, né? Todo mundo gosta dessa palavra e ela é muito linda, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a luta, irmãos, nós vamos lutar o bom combate, vamos vencer, vamos terminar nossa carreira guardando a fé, eu creio, assim como Paulo, em nome de Jesus. Tá bom, irmão? Ricardo, a paz do Senhor. Então creia nessa palavra, o Senhor vai de encontro a vidas. E quando ele chegar, irmão, se prepare. Se prepare para receber e se prepare também para pedir, porque ele vai entregar aquilo que você pediu. Então peça com sabedoria. Não vá igual, não sei porquê, irmãos, olha como o Espírito Santo falou, não vá como um feirante, sabe, irmãos? Pegando uma bacia grande e pedindo um monte de coisa, não. Peça uma coisa específica. Peça algo que você precisa para já e agora. Algo que vai te dar um alívio.
algo que vai te fazer continuar, te trazer força para continuar caminhando. Tá, irmãos? Tenha sabedoria mais uma vez, assim diz ao Senhor a pedir, tá bom? Em nome de Jesus, glória, glória, glória seja dada ao Senhor, porque Ele é bom. E verdadeiramente, irmãos, Ele tem estado conosco. Ele tem se apresentado, tem trazido palavras. Eu estava orando, desde a hora que eu orei, o Senhor me mostrou como se fosse um canteiro, sabe aquelas caixas de feira, quando a pessoa joga fora e o povo faz canteiro para poder plantar? Eu vi ali, irmãos, um canteiro verde, verde, bem verdinho, mas já numa altura grande, as coisas que foi plantado. E o Senhor falou: filha, cada palavra minha, tem vidas que já estão com um canteiro dessa forma, porque está regando com fé, com oração. Então saiba que o seu canteiro é um jardim cercado, sabe? É muito bonitinho, é um canteirinho quadradinho assim, mas está todo verde. Então, em nome de Jesus, irmãos, saiba que toda palavra que você recebeu e não duvidou está ali, crescendo, e logo dará fruto, para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca esqueça, toda honra, toda glória nós damos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? A paz de Deus, as irmãs aqui que vão escutar o áudio depois, que vão ouvir no YouTube, receba também essa palavra, e mais tarde eu estarei colocando. Se eu não colocar hoje, eu coloco amanhã, tá, irmãos? Em nome de Jesus, mas vai subir mais um dia, o 11º dia do nosso propósito. Estamos quase terminando, para a honra e glória do Senhor. A paz de Deus, fiquem com Deus e até mais tarde, em nome